Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês em um novo nível, o nível Consciência 2, aqui nesse caminho Consciência. Tá? Então sejam todos bem-vindos a mais um nível. E vou fazer uma revisão, tá? Na última aula, mas vocês viram no nível passado alguns conceitos que lidam com a questão de buscar o autoconhecimento, né? O que somos, o que seria uma normalidade, o que seria filosofia, essa dualidade emoção e razão, em algumas introduções, né? A questão da vida multidimensional, enfim, alguns conceitos básicos para a gente começar a se aprofundar um pouco mais nessa busca do entendimento do que seja consciência, tá? Que é algo tão complexo como entender o que é o universo, tá? E é algo fascinante. E em cima desse alicerce do que seria a nossa consciência, nada como começar a falar sobre um dos fascinantes órgãos do corpo humano, que é o nosso cérebro. Então, bem-vindos à aula 1 do nível Consciência 2, que é o cérebro. E começando, vamos falar de maneira simples, tá? Aí embaixo tem até uma referência em relação a um pouco essa estrutura do nosso cérebro, que é esse órgão que fica dentro do nosso crânio, tá? Existem as partes do cérebro, né, que são definidas aí como lobo frontal, parietal, cerebelo. Aí vai estar discriminando exatamente as características dessas regiões. Uma compreende mais atividade em relação à fala, a outra memória, enfim, que eu acho que não convém a essa aula a gente ficar decorando esse tipo de informação, mas para um bom entendimento, cabe aí dar uma pesquisadinha na internet, tá? E algo interessante são a gente poder dividir essas três áreas que está aí na direita de vocês, nesse quadrinho. Aí eu acho bastante interessante. Nós vemos lá embaixo essa junção do cérebro com a nossa medula espinhal, essa região chamada de cérebro reptiliano. Esse nome a galera adora. E que aí, ó, como está dizendo, é responsável por estímulos instintivos. Ou seja, essa região do cérebro é considerada uma região muito comum a muitos outros animais, incluindo aí répteis, onde daria características até evolutivas da parte mais antiga do nosso cérebro, tá? E acima, na região central aí, no meio do cérebro, temos a região límbica, né? Ou límbico, que é onde se desenvolvem as emoções e sentimentos. Tá? E a gente vai falar mais sobre isso, né? Nessa aula ainda. E a região superior, mais externa, temos o neocórtex, ou seja, o novo cérebro. É a parte racional e também responsável pela organização dos pensamentos. Tá? Então essas três áreas são áreas que a gente vai falar um pouco mais sobre elas, tá? Então, dando sequência, o cérebro é o órgão do sistema nervoso central responsável por receber e processar as informações que vêm do meio exterior. E a parte do cérebro que gera a informação emocional é a amígdala, situada no sistema límbico. Vamos ver aqui na esquerda o sistema límbico. Né? Tem diversas partes, pituitária, tálamo e as amígdala, onde na amígdala é que as nossas emoções elas são geradas ou bombardeadas, vamos dizer assim, para o nosso cérebro, tá? E o que eu acho interessante é que nessa região, tá, do emocional aí no meio é que a gente vai ver que tem algo muito falado aí e conhecido por vocês, tá? Continuando aqui, ó, o sistema límbico ele possui uma grande quantidade de estruturas neuronais encarregadas de regular as emoções através de neurotransmissores. A gente vai ver que tem dois tipos de sinapses e neurotransmissores são substâncias, tá, produzidas por alguns componentes, muitas glândulas do nosso corpo e servem para regular certas características e definir certas emoções. Aí, por exemplo, ó, nessa GIF nós temos felicidade, muita serotonina, pouca dopamina ou citocina, tá? Já ansiedade, muita dopamina. Depressão, muita dopamina e serotonina. Ocitocina baixa. Amor, os três em grande quantidade. Olha que interessante. Ou seja, as nossas emoções
elas vão definindo aí a quantidade e o tipo de neurotransmissores que vão estar principalmente aí na nossa região central do cérebro. Isso é interessante entender um pouco de como funciona, em parte, né, esse nosso órgão, ou seja, a questão química, ela está atuante o tempo todo e os hormônios controlam praticamente muita coisa do nosso corpo, tá? Inclusive a nossa psique, as nossas emoções, nosso estado de espírito. E a questão que a gente vai lidar daqui a pouco é se isso é causa ou consequência, ou só um mecanismo de ação. Mas vamos lá que a aula ainda tem mais alguns minutinhos. E o cérebro é o seguinte, essa massa, como chama, massa cinzenta, né? Que fica aqui abaixo do crânio, existem várias camadas, não sei se são 7, não entendo muito de biologia, né? E lá dentro, abaixo do crânio aqui, dessas camadas que protegem o cérebro, dentro desse fluido aqui, nós temos esse belo órgão, onde, olha que interessante isso. Eita, deixa eu... Voltei, pessoal. Esqueci aqui umas abas abertas de internet, ia ficar fazendo barulho, interferência, então fiz um cortezinho aí para poder voltar, tá? Então, voltando, falando do cérebro, uma informação que eu acho muito interessante é que cerca de 75% a 90% da composição dele é água. Ou seja, praticamente você está pensando com água. E além do que compõe esses outros porcentos. Gordura, proteína, carboidrato, sal e outros componentes, tá? Mais uma curiosidade, o cérebro ele pesa em média 1,4 kg. Existem cerca de 100 bilhões de neurônios no cérebro e cerca de 1.000 trilhões de conexões neurais. Eu não consigo nem imaginar um trilhão. 1.000 trilhões é complicado. A substância branca de um único cérebro humano daria 2 voltas ao redor da Terra. Olha que interessante. Se a gente considerar aí que 90% é água, esses 10%, se a gente enfileirar aí, a gente consegue dar 2 voltas na Terra. A gente já viu como no caminho, no nível universo 2, na aula origem, a gente fala sobre a inteligência intrínseca em tudo, né? Então é impressionante a quantidade de informação dentro de, de qualquer grama, qualquer célula, qualquer átomo até, né, da existência. Então é algo muito complexo, muito interessante. Aí segue aí a referência. E o que é que me chamou a atenção quando a gente fala sobre água? Vamos lá para o caminho universo 1? Se você não foi ainda para o caminho universo, tá na hora de ir, hein? Aqui embaixo está aí a representação da molécula de água, onde a gente pode ver o átomo central aí de oxigênio, né? Acima e à direita vocês estão vendo a representação dos átomos de hidrogênio, H2O, né? E esses orbitais aí azuis são os elétrons que não estão sendo compartilhados aí em ligação química do oxigênio, tá? E com esse ângulo entre os hidrogênios de 104,5 graus, essa estrutura ela tem uma formação de que tipo? Olha aí o pontilhado, essa aí, ó, tetraédrica. Tetraedro. Caminho Universo 1, a gente terminou falando sobre a matriz da vida, né? Sobre a estrutura fundamental do vácuo, e a gente viu que a estrutura interna ela é formada por tetraedros. Por que tetraedro? Lembra? Porque é o volume de a unidade de menor volume possível. Lembra a coisa da expansão, contração? Expansão seria a esfera e a menor seria o tetraedro. E a água segue essa estrutura. E aí vocês estão vendo a matriz vetorial do equilíbrio, que é o que vai gerando, né, o crescimento escalar fractal, no que a gente chama de geometria do vácuo, no equilíbrio aí. Então o nosso cérebro já começa a dar uma evidência interessante, tá? Ele tem em quase, não vou dizer sua totalidade, mas a sua maior parte e muito expressiva é feita pelo chamado elemento da vida, tá? Com esse arranjo tetraédrico, esses 100 bilhões
de neurônios, tá? Basicamente formados de água com essa composição. Então essa estrutura, esse arranjo, começa a dar uma certa possibilidade de entendimento de algo que a gente vai discutir daqui a pouco. Então vocês estão vendo aí nessa imagem das mãos, uma representação aí do cérebro, tá? E todas as suas figuras fractais aí, dessas curvas, enfim. Então, dando sequência, qual seria a função do cérebro? Né? Como a gente já falou anteriormente, que ele faz parte do sistema nervoso central e ele rege, ele controla praticamente tudo que acontece no corpo humano, tá? Algumas coisas você precisa ter a consciência para executar, como aqui, ó, tô mexendo meu braço, eu quero colocar meu braço para frente. Como existem alguns controles que não dependem da sua consciência, por exemplo, a batida do seu coração, até mesmo a respiração, até mesmo piscar dos olhos, que isso acontece de uma maneira automática, tá? E algo interessante é o seguinte, como a ciência ela avançou no estudo desse órgão. Apesar de toda a nossa evolução, o conhecimento dos mecanismos, das nuances do cérebro ainda é praticamente um mistério. A gente falando pela medicina, a gente conhece muito pouco ainda sobre esse incrível órgão. E esse mapeamento, né, das atividades, por exemplo, quando se expressa a fala, quando se expressa a memória, é, nesse mapa ou nessa figura aí central, vocês começam a observar que cada ação você consegue mapear no cérebro quais são as áreas que têm uma maior atividade. Tá? Então essas imagens aí de cirurgias na esquerda, que eu acho interessante é o seguinte, quando a pessoa precisa fazer alguma cirurgia, seja lá por qual motivo, a presença, por exemplo, de um tumor, e que você precisa atuar numa área, por exemplo, onde mexe com a fala, a coordenação motora, né? Você termina colocando o paciente totalmente consciente durante a cirurgia, tá? E aí nesse caso aí, ó, a moça tocando violino ou o senhor ali tocando violão, e eles ficam cantando, tocando, para um médico durante a operação ter um referencial se atingiu, né, ou se está gerando alguma sequela aquela intervenção. Então a pessoa está lá cantando e de repente começa a travar, a gaguejar, ele, opa, tá complicado. E aí isso vai dando informações ali da medicina que eu desconheço para que a cirurgia seja mais segura ou com a menor sequela possível para o paciente. Então é incrível e a gente vê isso na prática, né, como essas áreas são realmente, elas se especializam para executar certas tarefas. Mas claro que sempre tem algumas coisinhas que fazem a medicina coçar a cabeça, a gente vai ver daqui a pouco. Ah, e voltando aqui na direita, aqui embaixo, essa imagem é mostrando como é feito, tá? Esse mapeamento do cérebro, onde você consegue, com aparelhos, medir campos eletromagnéticos, enfim, não sei exatamente quais os tipos de maquinário, mas que você consegue definir a diferença de atividade em cada área. Uma característica que eu acho interessante de a gente comentar aqui para esse entendimento do que é o cérebro é a plasticidade. Plasticidade neural é a capacidade do cérebro em desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. Sinapses são essas trocas de informações, tá, entre os neurônios. E as sinapses elas podem ser químicas, que são através daqueles neurotransmissores, ou elétricas. As elétricas são as mais rápidas, as muito rápidas. Normalmente aquela informação instantânea, acredito que uma dor, um reflexo, isso precisa ser muito rápido, tá? Mas a maior parte das nossas sinapses elas são químicas, tá? E o que eu acho interessante é o seguinte, a gente consegue já avaliar que para cada tipo, por exemplo, de emoção ou de situação, existem sinapses diferentes, neurotransmissores diferentes. Mas existe uma dúvida até hoje de como a informação é armazenada aqui dentro, tá? A gente sabe, essa região aqui lida muito com a memória. Beleza, então vamos pegar só essa região. Tem aquela rede de bilhões de neurônios, tá? A informação é o que ali dentro, tá? Como é que eu conseguiria ler a memória de alguém olhando para o cérebro dele? A ciência não sabe
como aquela informação. Por exemplo, quando você pega um HD de computador, a gente consegue ver, ó, o 0 e 1 é isso aqui, ó, tá vendo? Imagem gravada, imagem não gravada, ou informação gravada, não gravada. Tá vendo aqui nesse disco, nesse CD, nesse DVD, nesse Blu-ray? Aqui, ó, quando tem um buraquinho é 0, quando tá fechadinho é 1. Um exemplo, tá? Não sei ao certo. Então você consegue dizer como a informação está codificada ali. Mas no cérebro a gente não sabe ainda, né? Como isso tudo, as nossas experiências, as nossas lembranças, como isso tudo fica guardado aqui nesse grande órgão. E aí eu vou começar a colocar aqui agora algumas questões que fazem realmente a medicina mostrar como esse órgão é muito complexo. Tá? Então a gente viu a questão do mapeamento das áreas, onde a parte, o sistema límbico, né, mais interno está lidando com as emoções, o externo mais racional, tem o reptiliano mais antigo, né? Fica aqui atrás, aqui embaixo, mais instintivo. Beleza? E cada região ali com maior atividade para tal função, fala, pensamento, memória, emoção, beleza. E os neurônios conversando através de neurotransmissores ou até mesmo em descargas elétricas diretas. Então a gente está vendo ele funcionar, tá? E aí eu poderia até dizer, né? Pô, beleza, então quer dizer, por exemplo, que essa região aqui lida muito com a fala, não sei ao certo, tá? Não decorei. Então quer dizer que se algum modo eu tiver um problema aqui, né, bater ou perder essa parte do cérebro, eu vou ficar sem falar. E a gente vê exatamente isso acontecer com muita gente. É 100% dos casos, é aí que a coisa começa a ficar interessante, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E uma outra questão que faz muitos médicos, né, está fazendo a medicina ficar coçando a cabeça e querendo entender, é a questão das experiências de quase morte. Muitos ainda veem a situação com tabu, nossa, lá vem esse papo espiritualista, mas inclusive eu coloquei essa fontezinha aí, que é uma conversa séria dentro da própria medicina, uma entrevista inclusive com um médico, né, conceituado na área, bem cético inclusive em relação a essa questão, mas dentro da experiência dele, das análises, ele mostrando como a coisa realmente merece atenção, né? Então, por exemplo, existem diversos casos, mas existem casos do tipo. Eu vou contar aqui só dois de casos que eu lembro mais. Um deles foi de. Vou contar um caso só, que já esse caso que eu vou contar aqui agora vai ilustrar os dois que eu ia contar. De um menino, tá? Que esse menino ele teve um problema no fígado e foi um problema muito sério. Ou seja, era uma questão de vida ou morte e precisaria de uma cirurgia bem complexa, tá? Não lembro exatamente qual era o problema no fígado do menino. Eu acho que tinha 9 anos, salvo engano. E aí, beleza. Então, o que acontece? O menino já estava anestesiado. Como é a cirurgia no fígado, cobre, o rosto dele estava coberto, entubado, ele estava em coma, olho fechado, certo? E só a parte aqui, onde iria ser feita a cirurgia, né, exposta, para diminuir a contaminação, feita a sepsia, aquela coisa toda. E aí o médico, cirurgia, horas, aquela coisa bem complexa, né, que é aquela equipe médica, o médico ali na frente, tal, 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 beleza. Terminou, o guri foi se recuperando, saiu do coma, né? E aí começou a expressar que estava tudo bem, que estava voltando. Só que esse menino começou a contar umas coisas estranhas. Aí ele chegou pro médico e falou: Poxa, cadê a médica ruiva? Aí o médico olhou assim: Que médica ruiva? Ele é a moça que entrou aqui, né? E fez isso, pegou aqui o negócio, um aparelho e entregou pro senhor quando você estava mexendo na minha barriga. Aí ele já se arrepiou todo, né? Ele falou assim: Peraí, mas que médica ruiva é essa, né? Aquela moça que entrou, tal, tal, tal. Aí o médico lembrou que uma enfermeira entrou para entregar certa coisa e realmente ela tinha um cabelo ruivo, vermelho, né? Mas ela não ficou ali o tempo todo. E ele já se espantou. Peraí, ele perguntou: Como é que você sabe, né? Como é que você viu? Porque ele estava. Era impossível da criança conseguir enxergar, porque ele nem tinha visto ela ainda, né? Antes da cirurgia. E aí o menino falou com naturalidade: criança é de lascar, né? Criança quando fala, se é um macaco velho, beleza, que ela tá mentindo, tá viajando, tá drogado, que ela tá qualquer coisa. Mas uma criança, aí ele falou: Não, tio. É que quando eu estava lá em cima, deu pra ver. Ele lá em cima da onde? Ele no teto.
Ele, como assim no teto? Eu tava flutuando no teto. Tava encostado no teto, vendo você mexer na minha barriga, e isso. Aí começou a contar, aí a moça de vermelho, cabelo vermelho entrou, entregou isso, aí começou a contar tudo o que houve no local. E o médico escutando aquilo e pensando, cara, isso é impossível, né? Aí no final, ainda o menino fez algo que deixou o médico, assim, é nessa hora que você pode ser o cético que for. Ainda mais isso vindo de uma criança, olhando nos seus olhos. Em meio a uma impossibilidade dessa, ele falou. E tinha também um senhor. Aí ele falou, que senhor, né? Tinha um senhor, tava de roupa branca também, que na hora que você colocou as duas mãos lá dentro, ele estava segurando as suas mãos. Ou seja, ele falou que tinha uma pessoa a mais ali na equipe. E essa pessoa não existia, vamos dizer assim, né? Para a visão do médico. Então, isso é um caso de vários casos de pessoas que têm relatos, tá? Em situações de quase morte. E algo que é muito característico nesses relatos é um túnel de luz. Isso também me chamou a atenção. Caramba, uma porrada de gente vê aquele túnel, ou seja, aquele caminho mais escuro e uma luz lá no final do túnel, né? Que o pessoal até diga, não vá para a luz, fica aqui. E isso me chama a atenção o seguinte, vocês estão vendo aí os GIFs, quando a gente faz um modelo toroidal, ou né, seja um duplo torus ou um toroide, a parte central aí, ela é afunilada em um túnel, depois se expande, onde a singularidade, né, estará aí no meio. Ou seja, esse túnel me arremeteu logo, isso aqui é uma coisa minha, tá? Mostrando como se fosse um caminho da nossa dimensão, que a gente vive aqui nas dimensões das esferas, né? E quando você está indo para a singularidade, você veria esse túnel, esse buraco de minhoca, ou como queira chamar, né? Com essa luz. Isso eu achei bem interessante e eu acho que vale a pena pelo menos a reflexão. E agora eu vou fazer uma analogia, antes de entrar em outra característica, com um processador de computador. Porque é o seguinte, o cérebro, isso é minha interpretação, tá? Eu vejo mais como um processador de um computador. E o que é um processador de computador? É, é um órgão, vamos dizer assim, do computador, onde diversas portas lógicas em um arranjo imenso, nesse diagrama aí do meio, vocês estão vendo essas portas lógicas, que são, imagine componentes eletrônicos que eles vão regular a passagem de energia elétrica. Passa, não passa, passa menos, passa mais, se vier tal pulso, vai tal outro. E esse arranjo promove um meio para os programadores definirem aí cálculos para seus programas, tá? E um componente básico aí dessas portas lógicas são os transistores, onde os transistores é um dispositivo semicondutor, geralmente feito de silício ou germânio, usado para amplificar ou atenuar a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos, tá? E esse conjunto não são 100, não são 200, como a gente está vendo nas imagens. Tá vendo esse chip, esse processador no dedo, nesse dedo aí? Em uma pecinha dessa, a gente pode ter 300, 500 milhões de transistores. Que eles não são feitos, pessoal, mecanicamente. A gente acho que não teria nem instrumento para fazer um por um. A grosso modo, eles são feitos quimicamente. Imagina que você pega uma chapa grandona, certo? E aí você consegue desenhar no computador todo esse arranjo. E aí é colocado na camada de produtos químicos, né, de metais que vão fazer a criação desses circuitos e desses componentes, desses transistores, em uma chapa bem grande, tá? E aí, minto, voltando. Nessa chapa bem grande é feito o desenho desse circuito elétrico, tá? Desse circuito eletrônico, de uma maneira grande, onde uma luz, isso vai servir como uma lente, vai gerar um desenho muito pequenininho desse desenho inteiro. Então é como se você pegasse uma lente grandona com desenho, botasse uma luz e queimasse em uma chapa todos esses milhões de transistores em um lugar muito pequenininho. Então eles são feitos quimicamente. E aí depois é passado algumas camadas de metal, isso, aquilo, outro, para você poder gerar toda essa estrutura. E são milhões, se já não estão na casa dos bilhões, e eu não sei, de transistores. Ou seja, é algo bem complexo e lembra muito uma estrutura quando a gente vê do cérebro.
Por exemplo, lá embaixo na esquerda, a gente já está vendo que os processadores, eles têm agora vários núcleos, ou seja, é como se fossem vários processadores juntos, e tem uma memória cache, tem isso, tem aquilo outro, ou seja, dentro daquela mesma pecinha que você pega, que, né, que tem a proteção ali e o processador dentro, aquele conjunto ele já tem as áreas de memória, memória mais rápida, né, de processamento, ou seja, quando a gente começa a olhar para o cérebro, a gente vê que tem uma semelhança. Até coloquei aí um desenho de um neurônio e de um transistor, tá? Para mostrar que é um arranjo, tá? De diversas aí portas lógicas com algumas áreas definidas para funções específicas, trabalhando para processar informações que vêm de fora. Então, o processador do computador ele vai processar as informações que vêm de toda a máquina, que vem da placa-mãe, que vem do HD, que vem das memórias RAM, que vem do teclado, que no final vem do usuário que está ali ó, entrando no site do Ciência Universalista. E quando você vai entrar no site, o computador está fazendo tudo isso para você. Tá? E aqui embaixo, mais para a direita um pouco, é um diagrama mostrando o seguinte, que existem alguns transistores hoje que já estão sendo feitos para trabalhar de uma maneira semelhante a uma sinapse neural, tá? Eu não vou entrar no mérito porque eu não sei explicar, mas eu achei interessante como eles estão cada vez mais lidando com arranjos semelhantes ao nosso cérebro. E isso abre umas premissas incríveis aí para o futuro. E falando do cérebro, vem algo agora fantástico, tá? Aquela quebra de premissa que cria um colapso aí na ciência que precisa revisar sua premissa e começar o aprendizado, né, de outra perspectiva. Isso é um caso, galera, tá aí um link aí embaixo de um francês, tá? Onde esse francês ele chegou reclamando de uma dor de uma perna no médico. Ô, doutor, tô com essa perna aqui um pouco, doendo um pouco. Cara, o que é que pode ser? Vamos revisar isso aí, né? Vamos fazer um check-up? Bora. O cara fez um check-up. Tudo de boa. Pô, cara, vamos ver aí sua cabeça para ver se não tá irradiando alguma coisa na cabeça. Quando fez uma radiografia do crânio do francês, o médico quase cai para trás. Porque o cara que chegou andando, falando, de boa, vida normal, chegou lá com 10% do cérebro. Aí o médico fala, rapaz, é impossível, cara. Ninguém praticamente, acho que ninguém sobrevive com 10% do cérebro, muito menos andando, falando, né, com 10% do cérebro. E aí eu vou ler aí com vocês. Ó, o que mais assombra os médicos é o fato de que o paciente tenha conseguido passar todo esse tempo sem desconfiar do que estava acontecendo e tenha levado uma vida absolutamente normal, apesar da ausência de quase todo o cérebro, sendo capaz de falar, caminhar, formar memórias, controlar suas funções vitais, solucionar problemas e formular pensamentos. Ou seja, entramos agora no paradoxo. Espera aí, Rodrigo. Então quer dizer que aquelas áreas de fala, de coordenação, o cara não tem nada disso. Como é que o cara está fazendo isso tudo? Eu não sei. A medicina não sabe. Talvez você também não. Mas olha que legal. Entramos em choque. Isso é bom. Então, fazendo analogia ao processador do computador, eu, super leigo, inclusive essa aula aqui, eu acho que é uma das aulas que eu sou mais leigo aqui desse curso, tá? Não sou médico, nem biólogo, nem nada disso. Eu vejo como um processador, certo? Agora existem processadores e processadores. Existe aquele 486, aquele processador lentinho, né? Existem os novos Intel Core i9 ou os Ryzen da AMD, aqueles processadores monstruosos, alta performance, muita coisa, tá? Mas é aquela coisa, eu preciso acessar a internet. Eu tenho um super computador. Eu vou acessar a internet super rápido, de boa, né? Se eu tiver só 10% desse computador, como é que eu vou acessar a internet, né? E aí o que acontece? A gente se adapta. Pega aquele processador lentão, não vai ter tanta memória contra o outro, etc e tal, vai entrar mais lentamente, mas vai entrar, né? Então a gente consegue fazer uns mini PCs, que às vezes o desempenho não é o mesmo, inclusive o teste que fizeram nesse francês, a única coisa que eles acharam de assim que pode mostrar que é um pouco diferente é que o QI dele não era tão na média como as pessoas. Mas cara, um QI um pouco mais baixo é a coisa mais normal que tem. Então não houve praticamente parâmetro nenhum.
Então isso é algo assim surpreendente. E para mim é mais uma evidência que além de adaptabilidade da nossa biologia, quando a gente está lidando com consciência, a coisa já começa a ficar mais para uma vertente e que a gente vai entrar daqui a pouco, né, no mérito, tá? Então a gente pode ver aí que a arquitetura do cérebro, ela é fractal, tá? Pelos seus desenhos, pelo seu arranjo. E lembra no nível, acho que o universo 1, quando a gente fala sobre as questões das escalas, quando a gente vê, por exemplo, um desenho aí embaixo, ó, da própria estrutura do universo, considerando o que eles chamam de matéria escura, ou seja, o elo entre todas as matérias, todos os astros, e essa rede neural, ela é semelhante. Onde cada neurônio, essas ligações, né, teria o mesmo arranjo do próprio universo que a gente conhece. E a gente já viu isso, a questão fractal, como os padrões da natureza vão se repetindo, né? E outra característica que me chama a atenção é essa imagem aí na esquerda, que são microtúbulos, que são, coloquei esse desenho na direita para ilustrar, que é esse tubo que tem aí formando essa estrutura, né, alongada do neurônio. Então você cortando ali e olhando esse microtúbulo, aí a explicação, eles oscilam a cada 1/40 de segundo. Então muito menos do que o segundo, eles oscilam. E a seção transversal dos microtúbulos revelam muitos tipos de geometrias. Nesse caso, apresentam simetrias espirais e diagonais. Olhe os desenhos. Quando você olha esses desenhos, olha os padrões, olha a dinâmica. A gente já fala muito sobre isso, então não vou explicar, mas só você ver essas imagens aí, o centro do microtúbulo, ó, o arranjo, você olha, opa, né? De novo, ou seja, olha o padrão da natureza. E aí a pergunta, né? Como é que a informação é armazenada no cérebro? Né, onde é que está essa informação? Tá? Porque um detalhe, quando a gente faz analogia ao computador, o processador ele não guarda informação. A informação fica no HD, no disco rígido, ou no SSD, né? Que é um novo tipo de HD, ou no CD-ROM que foi gravado, no disquete, no pendrive, aonde for, até no papel impresso da impressora. Mas o processador em si, ele não guarda informação. Então aí mais uma coisa para a gente pensar a respeito dessas evidências. E aí entra onde eu queria chegar, que é o seguinte, quando a gente está escutando um rádio, ele começa a falar ali, um homem falando, então você tem aquele dispositivo emanando informação. Então, na minha visão, é o seguinte, você procurar consciência humana dentro do cérebro, é a mesma coisa que você ligar um rádio e ver um homem falando e abrir o rádio para ver o homem dentro, tá? E a gente sabe que o homem não está dentro do rádio, né? Então, o radialista se expressa no rádio, mas não está no rádio. Ou seja, a consciência humana, possivelmente, ela se expressa no cérebro, mas ela não está no cérebro. E aí, dentro dessa premissa, dessa possível premissa, a gente começa a ter explicações plausíveis para aqueles fenômenos que estão quebrando, né, algumas premissas da ciência atual, que é a experiência de quase morte, como é que a consciência consegue ver fora do corpo, né, e a questão também do cara que só tem 10% do cérebro. Ou seja, a consciência dele que não está no cérebro, deu um jeito, não faço ideia, de aproveitar aqueles 10% para conseguir ter uma vida normal. E isso é fantástico, tá? E aí, falando de onde está o radialista, algo que é bem interessante é que quando a gente falou daquela região central, né, do cérebro, quando a gente fala sobre o sistema límbico, a gente vai ver que o que é que tem lá dentro? Uma das glândulas é muito conhecida pela gente, que é a glândula pineal, tá? E dentro da glândula pineal, algo que me chamou a atenção também é que aí, ó, na esquerda, algumas imagens mostrando que nela existem as formações de cristais de hidroxiapatita. Apatita, uma pedra conhecida até pela galera esotérica, tá? E olha aí uns arranjos, tem uma figura que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, um hexágono aí, ó, sendo formado, um cubo. E lembrando que a glândula pineal, aí no meio, a gente dá para ver esse símbolo do olho, né? A representação do terceiro olho, que seria aquele elo
da consciência humana, ou seja, do cérebro, com a percepção ultradimensional, né, que os egípcios falam, na verdade, de diversas culturas antigas. Aí embaixo tem uma representação, um desenho do olho, o olho de Horus, etc. Tal, e um corte transversal aí do cérebro, mostrando que o desenho é muito semelhante, se não mesmo, né, dessa região aí central do cérebro, onde está a glândula pineal, límbica, que é onde expressa nossas emoções. Ou seja, quando a pessoa está numa percepção ali ultradimensional, que ela começa a captar as informações, não só as informações, as emoções, os sentimentos de outras consciências, e está sendo conectada justamente aonde a gente consegue processar isso melhor, que é justamente na nossa região límbica, tá? E os cristais, lembrando aquela questão do efeito piezoelétrico, lembra que um cristal, se você gera pressão, gera corrente elétrica, né? E corrente elétrica gera o quê? Oscilação. Ou seja, lembra muito um conjunto de uma antena de cristais que conseguem vibrar, oscilar. Estamos falando de frequências muito altas, tá? 8.000 Hz, ou seja, vibrações por segundo, uma coisa muito, muito alta. Então, imagine esse conjunto de cristais oscilando, onde diferentes induções e oscilações geram correntes elétricas justamente dentro do nosso próprio cérebro. Ou seja, eu particularmente consigo vislumbrar uma estrutura como uma antena dentro do nosso próprio cérebro. E quando a gente eleva para a estrutura do próprio espaço-tempo, tá? Como essa rede espaço-tempo, que a gente conversou bastante sobre isso em outras aulas, né? E a gente vê a estrutura do cérebro como um todo sendo praticamente água, aquelas estruturas tetraédricas, ou seja, o nosso cérebro é uma verdadeira antena. Antena essa, né, que reage a diferentes oscilações do campo, gerando aí em si informações elétricas para ser processada pelo nosso processador. Ou seja, é como se o nosso campo magnético fosse alterado, induzindo no nosso cérebro diferentes alterações de correntes elétricas por diversos mecanismos, tá? E, enfim, aí você já começa a vislumbrar uma consciência estando fora e tendo a sua interação através do, vamos dizer assim, do campo, da malha espaço-tempo, dos campos magnéticos em nosso próprio órgão, tá? Inclusive no filme Matrix, quando eles vão entrar na Matrix, eles têm um conector aqui na nuca, onde a haste, né, formando um enlace aí de comunicação da consciência para dentro da Matrix, ela tem um comprimento que ela vai se conectar justamente na glândula pineal. Ou seja, mais um simbolismo recente, né, de que esse órgão aqui, ele não gera a consciência. Ele consegue processar a consciência nessa nossa densidade de realidade. Ou seja, é o verdadeiro conector da Matrix para a gente estar aqui, coexistindo nessa densidade como a gente conhece. Então, galera, a viagem do conhecimento continua. Isso aqui foi uma aula um pouco mais rápida para mostrar como misterioso ainda é o nosso cérebro e para levar algumas evidências, possíveis evidências, para a gente começar a lidar com esse maquinário aqui como um maquinário para exercer a atividade da nossa consciência. Mas a nossa consciência não seria fruto desse arranjo aleatório, caótico de neurônios, tá? E a gente vê que a coisa não caminha, não aponta muito para isso. E na verdade que a nossa consciência está fora do corpo, além do corpo, porque está no corpo também, tá? Está em contato, ou seja, está linkado com o nosso cérebro, que vai responder a esses estímulos e vai comandar o resto do corpo. Beleza? Mas em falando em resto do corpo, é o que a gente vai falar sobre ele na próxima aula. Estamos fazendo esse estudo para a gente começar a buscar cada vez mais a consciência. Então a gente precisa entender um pouco do que é o nosso corpo, né, para a gente começar a enxergar se isso aqui é uma unidade, o que é isso que a gente está controlando, né, em cima de que aparelhagem, para a gente poder entrar em algumas experiências que a nossa consciência tem
e que cada vez mais vão nos revelando coisas interessantes a respeito dela, tá bom? Gente, valeu, mais uma vez bem-vindos a esse nível, espero que gostem. No final a gente vai fazer uma grande revisão dos dois níveis, e o que eu posso dizer é que a gente vai ter grandes reflexões ao longo desse nível, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem vocês quiserem, mas fiquem em paz. Até a próxima aula, galera. Tchau, tchau. Valeu.